Com 8 etapas disputadas, já se tem uma imagem clara da evolução e do desempenho das 10 equipes da Fórmula 1, assim como de seus planos para o resto do ano. Por isso, essa é a melhor hora para verificar o progresso de cada time. Incluímos uma tabela com as atualizações feitas desde Bahrein. Não é uma medição exata de quanto cada carro mudou, porque algumas equipes são mais acessíveis do que as outras, mesmo que a FIA exija que todas as atualizações sejam exibidas. Já foi feita muita coisa, mas mesmo com a limitação imposta pelo teto de gastos, as evoluções continuam chegando. Essas são as nossas avaliações das forças, fraquezas e planos de desenvolvimento de cada time. A Aston Martin avisou no começo do ano que mudaria 2/3 do carro durante a temporada e cumpriu a promessa. O AMR23 tem boa pressão aerodinâmica e trata bem os pneus, mas perde muito nas retas, principalmente para a Red Bull. O pacote do Canadá tem mudanças nos sidepods e na tampa do motor, mas a primeira evolução do assoalho foi o que mais chamou a atenção. Ele aumentou a pressão aerodinâmica e melhorou a janela de altura do carro em relação ao solo. A estratégia da Aston Martin é trazer evoluções frequentemente, mas a meta principal é perseguir a Red Bull o ano inteiro. A grande desvantagem é a redução de tempo de pesquisas aerodinâmicas no segundo semestre. Ela perdeu 20% da cota anterior porque passou do 7º para o 3º lugar no Mundial de Construtores. É inevitável o impacto negativo no desenvolvimento do carro. A AlphaTauri começou um ano com um carro que melhorou nas curvas de média e alta velocidade, mas ainda deixa a desejar nas de baixa. Como Nick De Vries explicou em uma entrevista à The Race, o carro é instável na entrada das curvas lentas e passa a sair de frente no meio. A AlphaTauri foi a equipe que trouxe mais evoluções nesse ano, nada menos de 25, mas valeu o esforço. Yuki Tsunoda foi o 10º na Austrália e no Azerbaijão. Esse crescimento se deve ao primeiro pacote, apresentado na Austrália, que era focado no assoalho. Esse assoalho foi totalmente mudado em Mônaco e melhorou a pressão aerodinâmica. Antes das férias de agosto, devem chegar mudanças para melhorar o carro nas curvas de baixo. O GP da Áustria vai ser importante para a McLaren, que vai apresentar a primeira parte de um pacote que ela diz ser quase uma nova especificação do carro atual. É um complemento da atualização que estreou no Azerbaijão. Ela era uma mudança fundamental no conceito do assoalho e melhorou um pouco os tempos, mas os maiores ganhos só devem vir agora. A McLaren não detalhou as mudanças, mas o chefe da equipe, André Stella, afirmou que 50% do pacote vai chegar na Áustria, 25% em Silverstone e os outros 25% na Hungria. É quase certo que vem aí uma grande mudança no assoalho. Stella descreve essa atualização como a virada pela qual o time vem anunciando. Dá para entender por que a Red Bull tem sido tão discreta sobre seu plano de pequenas evoluções. O retoque na entrada de ar do sidepod no Azerbaijão é a mais visível desse ano. As qualidades da RB19 são conhecidas, como o bem sacado controle da plataforma mecânica, que aumenta a eficiência aerodinâmica. Ele gera uma boa dose de downforce sem criar grande arrasto. Para o diretor técnico Pierre Vache, essa é a sua melhor qualidade. A Red Bull não revelou seus planos, mas confirmou que ainda virão algumas atualizações. Dificuldades podem vir da punição que lhe tirou 10% do tempo de pesquisas aerodinâmicas por ter quebrado o teto de gastos em 2021. Isso pode retardar o desenvolvimento do carro e permitir que as adversárias se aproximem. Equilibrado o desenvolvimento do carro e o design do de 2024 é o grande desafio da Fórmula 1, mas a vantagem que a Red Bull tem permite que ela não se sinta pressionada. A Haas é a equipe menos agressiva, só fez 9 mudanças nesse ano, mas elas têm permitido que o carro chegue frequentemente ao Q3 nos qualifies. O problema é o desgaste dos pneus durante as corridas. Como você viu com o Nico Hülkenberg, quando ele caiu para 15º, depois de largar em 7º e 5º na Espanha e no Canadá. A maior evolução da Haas até agora foi um novo assoalho no GP de Miami. Ele teve as bordas retocadas no Canadá. Ao contrário do ano passado, quando a Haas pôs todos os ovos em uma só cesta, levando um pacote enorme para a Hungria, nesse ano ela vem trabalhando aos poucos. Ainda devem vir mais peças antes da pausa de agosto. O fato da Haas usar a mecânica da Ferrari a obriga a adotar os mesmos conceitos aerodinâmicos, e por isso ela sofre com o mesmo desgaste de pneus da escuderia, e a cura desse problema é bem difícil. O começo do ano foi agitado para a Alpine, mas ela tem marcado pontos com consistência
e se destacou do pelotão do meio, só que ainda não consegue incomodar as quatro grandes. Seu pacote mais recente foi apresentado em Mônaco. Mudanças na entrada de ar do sidepod, nas bordas do assoalho e nas coberturas da suspensão dianteira. No Canadá, surgiram uma nova traseira e novas coberturas da suspensão traseira. Segundo o diretor esportivo Alain Perman, a Alpine planeja trazer inovações para todas as corridas. Espera-se uma nova asa dianteira no Red Bull Ring. A próxima atualização será no assoalho. No Canadá, Perman ainda não sabia dizer quando vai ficar pronto, mas deve ser antes da pausa de agosto. Essas peças novas ajudam, mas não mudam a situação da equipe no campeonato. A Ferrari levou uma atualização grande para a Espanha, um sidepod novo e mudanças nas bordas do assoalho, se aproximando do conceito da Red Bull. Mas a escuderia só introduziu 10 inovações desde o Bahrein e ainda luta contra o desgaste dos pneus. A falta de atualizações é por causa do teto de gastos, mas essa mudança de conceito define o rumo para o futuro. O carro continua andando melhor nos qualifies do que nas corridas. É inconsistente e difícil de dirigir, mas deu sinais de melhora no Canadá. Só que Montreal é uma pista atípica e corrigir essas fraquezas continua sendo o objetivo. Espera-se um novo assoalho antes da pausa de agosto, mas não se sabe se ele estará pronto para a Áustria, onde Leclerc espera que a Ferrari volte ao pódio. A Williams levou sua maior evolução para o Canadá, um novo assoalho e modificações na suspensão traseira e nos sidepods. Foi a 23ª atualização nessa temporada. Só a AlphaTauri trouxe mais. A equipe pretende chegar mais vezes ao Q2. O 7º lugar de Alex Albon em Montreal foi promissor, mas Dave Robson, chefe de performance veicular, acha que os ganhos só vão ficar evidentes nas pistas convencionais. A Williams planeja uma outra atualização para Silverstone, nada tão extenso quanto a do Canadá, apenas a complementação da mudança de conceito com inovações mais sutis, como deve ser até o fim do ano. O Alfa Romeo C43 é um dos carros que mais chegaram ao Q2, mas raramente conseguiu passar para o Q3. A equipe Sauber conseguiu melhorar a performance nas curvas de alta velocidade e o carro se comporta decentemente em todos os setores. A exceção é a pouca velocidade nas retas. O pacote introduzido em Mônaco melhorou o desempenho, alguns poucos décimos segundo Zhou Guanyu, mas o grande arrasto aerodinâmico limita a velocidade máxima. Zhou admite que a correção desse problema só deve chegar na fase final do campeonato, ou até mesmo em 2024. A atualização mais badalada do ano foi a que a Mercedes apresentou em Mônaco. Definida por Toto Wolff como uma mudança de rumo, ela tem sidepods convencionais e retoques na tampa do motor, no assoalho e na suspensão dianteira. O carro melhorou, mas ainda perde da Red Bull nas curvas de média e alta velocidade e nas retas. Vai chegar mais uma evolução em Silverstone e pode vir mais outra antes das férias de agosto. O teto de gastos e as regras de homologação só permitem que a Mercedes faça grandes mudanças em 2024. Entre elas estarão o recuo do cockpit tão pedido por Lewis Hamilton e uma nova suspensão traseira para controlar melhor a plataforma mecânica. Vamos ter que esperar até 2024 para ter certeza de que a Mercedes conseguiu solucionar todas as suas deficiências.